Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do VGSA. Eu sou o Diego Jimenez e todas as semanas eu recebo aqui no programa um presidente de uma grande empresa do país para falar sobre os desafios dos mais diferentes setores da economia brasileira. O meu convidado desta semana é Paulo Alvarenga, presidente da ThyssenKrupp na América do Sul. Paulo, seja muito bem-vindo ao VGSA, um grande prazer, uma enorme honra te receber aqui no nosso programa. Olá, Diego, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando com você e com a Veja hoje aqui. A honra é minha. Eu começo sempre o VGSA, Paulo, falando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado. Vou lá na mão, puxo no LinkedIn dele a trajetória profissional e eu peço sempre para você contar alguns detalhes sobre a história. A gente observa que é uma passagem de 20 anos pela Siemens e agora 12 anos na ThyssenKrupp, sendo CEO para a América do Sul desde 2017. Queria que você resumisse essa transição de uma empresa para outra, a sua formação profissional e os principais desafios e dificuldades ao longo de todos esses anos. Ok. Bom, Diego, eu sou engenheiro eletricista de formação, sou casado, minha esposa também é engenheira, tenho um filho que também está se formando em engenheiro, então somos uma família de engenheiros em casa. Como você disse, fiquei quase 20 anos na Siemens, os últimos 12 anos na ThyssenKrupp, as duas empresas alemãs, de maneira que eu tenho a minha trajetória toda calcada em empresas na cultura alemã. Também sou presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha desde o ano passado. Então, de maneira geral, foi uma carreira assim, muito baseada com uma relação muito próxima com a Alemanha. Certo. Vou falar um pouquinho agora sobre a operação da ThyssenKrupp aqui no Brasil. Quando a gente pensa na empresa, e quando eu falo a gente, eu falo de mim, vem na cabeça os elevadores, a divisão de elevadores muito famosa, muito conhecida aqui no Brasil. A ThyssenKrupp vendeu essa divisão em 2020 por 19 bilhões de dólares e eu queria que você explicasse globalmente, né, a decisão de vender essa unidade, qual que é o foco da operação da empresa agora, desde então, sobretudo aqui no Brasil. Bacana. Olha, a venda da nossa divisão de elevadores ocorreu em 2020, como você falou. Ela tinha como objetivo reforçar o balanço da empresa. Foi, inclusive, a venda ocorreu justamente no começo da pandemia. Foi importante para fortalecer o balanço da empresa e poder direcionar recursos para os nossos focos de crescimento. Você sabe que a empresa ela tem a sua origem na siderurgia. Tanto a Thyssen quanto a Krupp eram empresas do ramo siderúrgico, muito tradicionais na Alemanha. Inclusive, a origem da empresa é há mais de 200 anos, estando no Brasil, primeira atividade desde 1837, quando fizemos uma exportação. Por sinal, a primeira exportação do grupo foi justamente para o Brasil, numa aquisição feita pelo imperador Dom Pedro I para comprar máquinas de cunhar moedas. Então, foi a primeira exportação da empresa para o Brasil e também a primeira fábrica fora do Brasil, que ocorreu, investimento que começou em 1959 e em 1961 inauguramos a nossa fábrica de produtos, componentes automotivos na cidade de Campo Limpo Paulista. Hoje é a maior forjaria para a indústria automotiva do mundo. Hoje estamos focados aqui no Brasil em 3 áreas de atuação. A primeira, na origem da empresa aqui no Brasil, a área de sistemas automotivos, autopeças. Aí temos 6 plantas industriais espalhadas no Brasil, 2 no estado de São Paulo, 3 em Minas Gerais, 1 no Paraná. E também temos uma área bastante importante agora na área de defesa naval. Está localizada no nosso estaleiro em Itajaí, em Santa Catarina. Lá nós estamos fabricando as fragatas para a Marinha Brasileira, o programa chamado Tamandaré. São 4 fragatas que estão sendo fabricadas e vão ser entregues de 2025 até 2029. E temos uma terceira área de atuação que está ligada muito com a orientação estratégica da empresa hoje, que são tecnologias para descarbonização. Você sabe que o mundo enfrenta hoje um desafio com as mudanças climáticas, o desafio do clima, a transição energética,
e nós juntamos todas as tecnologias do grupo numa divisão específica para poder endereçar esse grande desafio e grande oportunidade que apresenta na transição energética. Vou passar pelas 3 divisões, mas antes um assunto geral. O governo anunciou uma nova política industrial no começo do ano, que prevê financiamento de até 300 bilhões de reais ao setor até o ano de 2026. Muitos economistas, analistas de mercado, classificaram a política como ultrapassada e compararam essa política com outras que acabaram não dando certo em anos anteriores, principalmente em governos do PT. O que há de diferente, se há algo diferente nessa política industrial anunciada no começo do ano, e de que maneira a ThyssenKrupp pode se beneficiar dela? Acho que a política que foi anunciada ela está bastante focada ou baseada em instrumentos financeiros para poder disponibilizar recursos. Mas o Brasil tem hoje outros desafios que a gente precisa levar em consideração. Eu considero que talvez um primeiro desafio, a gente vê hoje uma queda na demanda de energia renovável, novos empreendimentos, especialmente na área eólica, estão hoje, as empresas da área desse ramo, desse setor energético, estão sofrendo com uma queda nos pedidos. Isso tem muito a ver com um grande ano de chuvas que nós tivemos no ano passado, os reservatórios ficaram bastante cheios e, com isso, houve uma utilização maior dos reservatórios e, com isso, hoje houve uma necessidade menor de se utilizar a energia eólica, especialmente aquela que é despachada do subsistema Nordeste para o Sudeste. Então, isso fez com que novos empreendimentos perdessem um pouco a atratividade. Então, a gente enfrenta hoje um momento de dificuldade nesse setor. Mas eu queria salientar talvez um outro ponto. A gente enfrenta hoje um momento de transição na matriz energética global, onde a gente precisa descarbonizar a economia. E uma grande alavanca para que isso ocorra é a substituição dos combustíveis fósseis, e aí cito principalmente o petróleo, o gás natural e o carvão, pelo uso de outras alternativas, né? Vem surgindo hoje, acho que existe um consenso na comunidade científica e também industrial, da utilização do hidrogênio de baixo carbono como uma oportunidade, uma possibilidade para se substituir esses combustíveis fósseis, especialmente em setores onde há dificuldade de se fazer essa substituição. Então, por exemplo, na siderurgia, na própria indústria de fertilizantes, no refino de petróleo, são áreas que consomem bastante combustível fóssil e que poderiam ser substituídas pelo hidrogênio de baixo carbono. Dentre eles, o hidrogênio verde, que é aquele que é oriundo da eletrólise da água. Você aplica uma corrente elétrica na água e você separa a água, que é H2O, você separa ela em moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Então, para que essa indústria possa florescer no Brasil e no mundo, faz-se necessário fazer algum tipo de política industrial para que incentive essa transição. Hoje, os combustíveis fósseis eles ganharam uma escala de produção muito grande, né? O petróleo começou lá em 1859, então 150 anos de evolução, a indústria tem uma escala gigantesca, e você substituir isso por uma outra indústria, a indústria nova ela não tem o mesmo ganho de escala, e com isso ela não tem o mesmo grau de competitividade. Então, para isso, tem hoje em discussão no Congresso Nacional vários projetos de lei, dentre eles o projeto de lei 2308, que trata do marco legal do hidrogênio, né, que seria uma legislação essencial para poder destravar e incentivar esse novo setor no Brasil. Então, das 3 divisões da ThyssenKrupp aqui no Brasil, vou começar falando da terceira, já pegando o seu gancho de combustíveis mais sustentáveis. Descarbonização, isso. Isso. Sobretudo o hidrogênio verde. Por qual percentual de receitas essa divisão responde na operação brasileira hoje? E como tornar o hidrogênio verde mais competitivo justamente no país do etanol, Paulo?
Olha, hoje essa divisão nossa de tecnologias de descarbonização, ela responde aproximadamente por 15% da receita aqui na região. E como que a gente vai tornar o hidrogênio verde mais competitivo? É justamente ganhando escala. A indústria do etanol, ela também, quando ela começou, ela também recebeu incentivos e até hoje nós temos a questão dos mandatos. Então, quando a gente vai abastecer o carro no posto de gasolina, a gasolina nossa ela contém uma certa quantidade de etanol, né? Atualmente, 27% da mistura da gasolina ela contém etanol. E o etanol, na verdade, ele é um excelente combustível, né? Ele é um grande exemplo de sucesso que nós temos no Brasil. E o hidrogênio verde, ele não concorre com o etanol. Na verdade, o hidrogênio verde ele vai ser muito importante para descarbonizar, por exemplo, a área industrial. Então, vamos pegar, por exemplo, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, ela responde sozinha por 7% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Enquanto você usa para poder fazer o aço, você usa basicamente minério de ferro e carvão. Então, esse carvão ele é utilizado na produção. Você pode substituir o carvão pelo hidrogênio, né, num processo que a gente chama de redução direta do óxido de ferro. Então, com isso, você vai substituir o carvão. O carvão, quando ele reage no processo produtivo do aço, ele reage, ele queima, e ele reage com o oxigênio e ele forma CO2. Quando você usa o hidrogênio nesse mesmo processo, o hidrogênio reage com o oxigênio e gera o H2O, a água. Então, absolutamente sem efeito para a atmosfera. Então, essa é a utilização primordial, por exemplo, nessa direção que a gente deve utilizar o hidrogênio verde. Então, ela não concorre com o etanol. Pelo contrário, eu acho que são elementos importantes para a descarbonização do Brasil e do mundo que vão atuar de maneira conjunta para poder ajudar na crise climática. E em quanto tempo você acha que a adoção do hidrogênio verde, democratização do uso desse combustível, sobretudo nas indústrias, deve ganhar espaço? Você acha que o Brasil caminha a passos largos para isso ou ainda não? Eu acho que o hidrogênio vai ter uma grande década, que vai ser a década de 30. Então, nós estamos agora em 2024. Eu acho que hoje o mundo está muito preocupado agora em ter os primeiros projetos. Nós temos projetos de grande porte sendo construídos no mundo, mas ao mesmo tempo que você tem que ter projetos para você poder ganhar competitividade o ganho de escala, ao mesmo tempo a gente precisa construir uma infraestrutura que acompanhe isso, né? Então, os combustíveis fósseis, vamos pegar o próprio petróleo, o refino, o transporte, distribuição, tudo isso já tem uma infraestrutura pronta, funcionando, que oferece, então, competitividade a essa fonte energética. O hidrogênio tem que passar por essa fase de construção de infraestrutura para poder ter disponibilidade para o usuário, mesmo para as indústrias. Então, vão passar por construção de gasodutos, onde podem ser transportados, ou quando você faz o transporte intercontinental, nós vamos precisar transformar esse hidrogênio em algum outro elemento químico, muito provavelmente a amônia verde, que é um derivado do hidrogênio verde, ou o metanol verde, que também é feito a partir do hidrogênio verde, vai ter que transportar, vai ter que ser feito depois a quebra desse produto no porto destino, a gente chama de craqueamento do produto para uma distribuição. Então, essa infraestrutura toda ela está começando a ser construída agora. Eu acho que a década de 30 vai ser a década que a gente vai ver florescer com muita força essa indústria. Os primeiros anos dessa década de 20 aqui agora são importantes para que a gente possa induzir o começo dessa indústria. Uma vez que a indústria começa a se desenvolver, seja ela no Brasil ou em outro lugar do mundo, Diego, a gente começa a criar uma escala que é muito difícil de reverter depois. Então, o Brasil pode sim ser um grande player mundial nessa área. O Brasil tem todas as condições de ter o hidrogênio verde um dos mais baratos, mais competitivos do mundo. Para isso, é importante que a gente crie legislação, crie um marco legal que dê segurança para os investidores e, acima de tudo, que a gente possa incentivar os primeiros projetos. À medida que você faz os primeiros projetos, você desenvolve
uma cadeia produtiva atrás deles. E essa cadeia produtiva, uma vez estabelecida, ela serve de base para outros projetos, vai ganhando competitividade a partir dela. Então, muito importante que a gente consiga, agora, num futuro muito próximo, englobar ou aprovar um marco legal que possa, ao mesmo tempo, oferecer incentivos para a gente poder dar início a essa cadeia e criar um adensamento da cadeia de valor agregado local. E um dos grandes assuntos da década atual é a eletrificação dos automóveis, tema importante que tem sido discutido, vários modelos estão sendo lançados pelas montadoras. E eu queria saber se, na sua opinião, Paulo, há concorrência entre essas duas divisões ou não? Diego, a eletrificação é uma ferramenta extremamente importante para a descarbonização da nossa economia. Quando a gente pensa, você mencionou, por exemplo, a área de transporte, cerca de 22% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa, elas estão baseadas no setor de transportes. Quando eu falo setor de transportes, a gente deve considerar não apenas tráfego urbano, os veículos leves, mas veículos pesados, ônibus, caminhões, pensando em longas distâncias, trem, navio, avião, todos esses meios de transporte, os meios logísticos, eles são baseados em combustíveis fósseis. Todos eles vão precisar ser descarbonizados. A eletrificação é uma opção interessante quando a gente pensa de maneira global. No Brasil, a gente tem que lembrar que o etanol já cumpre essa função para os veículos leves, mas eles não são concorrentes. Eu vejo que a eletrificação ela tem um limitante, que é o tamanho da bateria. Quando a gente pensa numa eletrificação de um carro, o carro ele consegue ter uma bateria que ele é capaz de movimentar um carro que vai pesar, por exemplo, 2 toneladas, consegue levar 4 ou 5 passageiros, você consegue deslocar por 400, 500 quilômetros de autonomia. Quando você pensa num trem, você não vai conseguir ter uma bateria elétrica que tenha carga suficiente para transportar, para movimentar uma carga deste tamanho para uma distância tão longa, de milhares de quilômetros. De maneira idêntica ou similar, você pode pensar também no transporte marítimo ou avião, aeronaves. Então, para essas aplicações, você vai precisar de uma solução que não vai ser a eletrificação. Eu acho que todo lugar que a gente puder aplicar a eletrificação deve ser aplicado, mas tem áreas que a eletrificação não vai conseguir chegar. E aí, sim, o hidrogênio verde passa a ser a grande alternativa. Certo. E as montadoras, as empresas do setor automotivo devem investir o equivalente a 125 bilhões de reais no Brasil até o ano de 2032, segundo a Anfávia. É um novo momento do setor, que investe bastante na eletrificação de boa parte das linhas de automóveis. E eu quero saber, nesse novo momento do setor, onde que a ThyssenKrupp entra? E aí, claro, a gente já entra na outra divisão de autopeças. A empresa entra nesse segmento, a empresa também espera um aumento de receitas dessa divisão. Como é que vocês têm trabalhado diante desse cenário de aumento de investimentos das montadoras no Brasil? Diego, a divisão automotiva ela responde por mais de 50% do nosso faturamento na região. Então, hoje, a nossa área mais importante do ponto de vista de receitas atuais. É uma área mais antiga também, como eu disse, foi o início das nossas atividades aqui no Brasil, se deu por essa área automotiva. Naturalmente, essa onda de investimentos que está vindo agora, ela vai ser muito benéfica para o país, e nós também estamos nos preparando para isso. Nós estamos, no momento, analisando e devemos anunciar muito em breve um pacote de investimentos para poder fazer frente a esse aumento, a essa mudança na cadeia produtiva brasileira. Por sinal, no mundo todo, as nossas receitas na área automotiva, elas já estão, mais de 70% da nossa receita estão ligados com produtos e sistemas e soluções que não dependem do motor a combustão. Então, nós já estamos bastante direcionados para essa nova época, nossa era de automóveis híbridos e elétricos. Então, e muito em breve, a gente deve anunciar um pacote de investimentos para poder aumentar a produção, aumentar a capacidade, aumentar
o grau de nacionalização dos nossos componentes, que é muito importante para os nossos clientes, e com isso ter mais valor agregado aqui dentro do Brasil. Muito em breve, pode ser agora. Não, brincadeira, vamos deixar o suspense, não fica para o radar econômico depois, mais tarde, Paulo. Vou trocar de assunto, vou falar da outra divisão da ThyssenKrupp, a parte dos fragatas. Você vê, né, são segmentos bem diferentes, né? A atuação de defesa naval, a empresa é responsável por 4 fragatas da Marinha, com entregas até 2029, como você citou no comecinho da entrevista. E é uma divisão também curiosa. Eu queria saber se a troca de governo, a gente saiu de um governo mais à direita, agora para um governo de esquerda, se isso alterou os planos da própria Marinha, da empresa para esse setor no Brasil, se a troca de governo e de lideranças influenciou de alguma maneira nos planos, ou se apesar disso há uma ordem, uma cronologia dos investimentos previstos. Diego, esse é um projeto de Estado, ele se sobrepõe aos governos, porque ele trata da soberania nacional. É um projeto muito bonito, é um projeto de maior tecnologia já desenvolvido no território nacional, de acordo com as palavras da própria Marinha. Nós estamos falando de 4 embarcações de alta tecnologia, de alto poder de persuasão, estão sendo construídas lá em Itajaí, no nosso estaleiro. O contrato ele foi assinado em 2020, e no começo do ano passado nós começamos, teve uma fase de engenharia no começo, de você definir, desenhar e avançar com a parte tecnológica antes de começar a fabricação. O ano passado a fabricação, de fato, foi iniciada. Nós devemos ter agora, em meados do ano, entre julho, agosto, setembro, mais ou menos por aí, nós devemos fazer o lançamento da primeira embarcação à água, onde você faz, então, a fase final da fabricação com a embarcação já na água. Em paralelo, nós já estamos com a segunda embarcação, já começou a parte de corte de chapas e a montagem dos módulos, e mais ou menos no final do ano que vem, nós devemos fazer a entrega da primeira embarcação para a Marinha, desse pacote de 4 fragatas da classe Tamandaré. E a ThyssenKrupp é responsável por 100% do desenvolvimento desses fragatas, há parcerias? Onde que a empresa está entrando? Para poder construir esse projeto, nós fizemos uma joint venture com a Embraer e a ATEC, que é uma empresa do grupo Embraer também. Muito curioso, porque a definição, a escolha dessa parceria, ela foi pautada num aspecto tecnológico. Esse contrato, ele demanda que seja feita transferência de tecnologia para o Brasil. E quando nós avaliamos as opções de como seria feito, nós entendemos que a Embraer, uma empresa brasileira que já tem uma atuação na área de defesa bastante consagrada, seria o parceiro ideal. Então, a Embraer é responsável pela toda a parte eletrônica dos navios, dessas embarcações. A Embraer já tem uma experiência grande em cuidar dessa parte eletrônica para as aeronaves, e com isso ela estava capacitada a receber a tecnologia para esses navios, e com isso poder, depois desse contrato, utilizar esse conhecimento através da indústria nacional para que a gente possa fazer exportações desse tipo de produtos para outros países no futuro. Certo. Paulo também comanda a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, e quando a gente pensa em comércio Brasil e Alemanha, já vem na cabeça o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, negociações travadas já há bastante tempo, ainda parece distante de um acordo. O presidente francês Emmanuel Macron recentemente veio ao Brasil, reafirmou a sua posição de que o acordo nos atuais moldes é prejudicial tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. Eu queria que você falasse da importância desse acordo, se ele de fato, caso se concretize algum dia, pode destravar investimentos ao Brasil, à Alemanha, vice-versa, facilitar essa rota, e mais, o que falta para esse acordo chegar a uma conclusão? Quais das partes devem ceder? Como é que você enxerga essa questão para os próximos anos, Paulo? É uma questão complexa, Diego. Na verdade, questão que envolve 2 blocos econômicos. O bloco Mercosul é um bloco que tem as suas peculiaridades, é um bloco não homogêneo,
a própria União Europeia é um bloco bastante grande, diversos países com expectativas diferentes. O acordo, sem dúvida nenhuma, seria muito positivo, não apenas para o Mercosul, mas talvez até mais para a União Europeia. Acho que a posição do Macron não surpreendeu, até porque o acordo ele seria muito importante para o agronegócio brasileiro, e isso, de certa forma, não favorece os agricultores franceses. Então, é compreensível e não é novidade essa posição do Macron. Mas a aprovação do acordo não necessitaria da unanimidade dos países. Poderia ser aprovado pela União Europeia em si, com a maioria dos países, mas é uma situação complexa, né? E nós tivemos, no final do ano passado, uma expectativa de que poderia se materializar isso, mas acabou não se materializando. Acho que nem o Mercosul, nem a União Europeia estavam prontas naquele momento. Eu sou um otimista por natureza, continuo acreditando que é uma questão de tempo e esse acordo, uma hora, vai sair. Até porque, senão, seria ruim para os dois lados. Você vê que tem um mundo hoje cada vez mais polarizado por duas potências econômicas, Estados Unidos e China. É muito importante para a Europa continuar exercendo um poder, uma influência geopolítica, e esse acordo seria muito importante para a Europa, para ela poder continuar o seu papel de protagonismo no mundo. Tá certo, Paulo Alvarenga, presidente da ThyssenKrupp na América do Sul. Muito obrigado pela participação, pela entrevista ao VGCA. Gostei do papo, e as portas do programa e do Radar Econômico estão sempre abertas. Até mais. Muito obrigado pelo convite, Diego. Foi uma honra, um prazer enorme. Valeu, até mais, querido. Tchau, tchau. E é isso, gente. Ponto final nesta edição do VGSA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já sabe, né? VGSA está no ar todas as terças-feiras, a partir das 11 horas da manhã, no YouTube de Veja e no Radar Econômico. Aproveito e faço o convite para você assistir também o Veja Mercado, nosso programa diário de entrevistas com economistas, analistas e gestores de fundos de investimento, no ar todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. Conto com você, volto com o VGCA na semana que vem. Até lá!